episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Bem-vindos a mais um podcast Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Eu sou a Ana Giroto. Jorge Moura. Jorge, e hoje nós temos um convidado especial, né? Muito especial. Nós vamos ter uma aula. Eu falei assim, nós vamos ter uma aula de comunicação e marketing aqui. Estamos aqui com o Max. Seja bem-vindo, Max. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. Fico muito feliz. Parabéns ao Grupo Closer, pela estrutura que vocês têm, pelo trabalho que vocês estão fazendo, e eu tenho certeza absoluta que tem sido um sucesso, pelo menos é o que a gente tem percebido aí. Ainda mais quando a gente fala, até já vamos entrando nesse assunto da comunicação. Como é importante, né, a comunicação para as empresas, e conta para nós como tu iniciou nessa jornada, como é que foi, conta a tua história aí. A história é longa, Ana. Nós vamos precisar de um podcast grande, hein? Acho que uns 10 podcasts, no mínimo. É porque assim, ó, meu pai era de comunicação, meu pai foi radialista, jornalista, chegou até em algum momento a ser publicitário também, mas naquela época se fazia um pouco de tudo, né? E eu convivo com comunicação, então, desde que eu me entendo por gente, porque meu pai, além de locutor, era narrador esportivo, foi gerente de emissoras de rádio, sócio de um jornal em algum momento, lá no interior de São Paulo, a gente é do interior de São Paulo, mas enquanto pequenininho, sei lá, 7, 8 anos, já acompanhava meu pai nas narrações dos jogos do MAC, do Marília Atlético Clube, que na época nem chamava Marília Atlético Clube, chamava-se São Bento. E a gente convive com comunicação desde que se entende por gente. Por quê? Porque ele era de comunicação, minha mãe professora, não deixa de ser também uma comunicóloga, e os meus irmãos todos são de comunicação. Então, nós somos em 4 irmãos, os 4 pertencem a essa área. E é muito legal a gente poder lembrar de tudo o que vem com a história, né, do que o meu pai já contava, das dificuldades que ele tinha, as dificuldades que a gente compartilha e convive com a evolução, né? Depois a gente pode conversar bastante sobre isso, da comunicação, com os meus irmãos também atuando, né? Então, meu irmão mais velho, por exemplo, com 15 anos, ele já era locutor de rádio lá no interior de São Paulo, fazia um programa jovem, tocava rock, isso era anos 70, então era o rock and roll, aquele rock and roll de Purple, tocava tudo isso, grand funk, coisas boas, numa emissora de rádio AM de interior, né? Só tinha aquela emissora na cidade onde a gente morava na época, isso era em Lençóis Paulista, perto de Bauru. Meu pai era gerente da emissora lá. Então esse convívio, né, é muito legal. Assim, nos traz uma bagagem muito grande. Então, quando você fala em aula, não é bem aula, é conhecimento, né? Que a gente teve desde lá de trás para ter o embasamento que nós temos hoje. Então, eu sou muito feliz de ter tido essas oportunidades na minha vida, de ter convivido com pessoas espetaculares no segmento de rádio, de comunicação de forma geral, e que me trouxeram muito aprendizado. Grandes mestres da comunicação, grandes locutores, grandes redatores de jornal, e que depois se tornaram, inclusive, apresentadores de televisão ou foi para o segmento televisivo, me trouxeram muita experiência, muita bagagem, porque você compartilhar com grandes mestres, e isso sim é que te traz bagagem e conhecimento para você poder ampliar depois e aplicar no seu dia a dia. Tu sabe que quando a gente fala de comunicação, eu sempre falo que agora as habilidades que os empreendedores têm que ter é ser comunicador, né? Comunicar a sua marca, o seu conhecimento, a sua expertise, as suas soluções. Então a gente vê muito essa habilidade que a gente, se o empreendedor não é, ele está buscando se desenvolver, né? Nessa questão da comunicação. É uma questão de necessidade. Você precisa aprender a se comunicar. E as redes sociais, ou o facilitador, que é a tecnologia, que nem a gente estava falando um pouquinho antes, a tecnologia ela facilitou muito e fez com que daí todo mundo tivesse que aprender um pouquinho sobre marketing, sobre comunicação, sobre marketing. Por quê? Para você agilizar o seu processo.
Senão você fica dependente de alguma coisa, ou de uma equipe, ou de um time que nem sempre você tem, inclusive, capacidade financeira para contratação. Essa é uma questão. Já um profissional liberal, por exemplo, né, como um corretor, como um dentista, um médico, eles têm desenvolvido essa habilidade e já têm isso, inclusive, como matéria, quando estão no seu aprendizado. E por quê? Porque é necessário. Então, hoje você vê os corretores de imóveis, por exemplo, desempenhando papéis interessantes na venda, né? Isso ficou focado na figura deles, não mais somente da imobiliária, né, ou da construtora, mas com foco muito claro, eu criar a minha rede de relacionamento para poder atrair os interessados nos negócios. Então, comunicação é tudo, sempre foi e continuará sendo. Isso não mudará. Pelo menos o que eu enxergo, o que eu vejo. Então, alguém vai ter que fazer alguma comunicação de um jeito ou de outro. A tecnologia facilitou para que a gente pessoalizasse. Do ponto de vista que eu gosto até, porque isso traz uma referência, porque uma coisa sou eu falar, outra coisa é outra pessoa falar em meu nome. Então, você pode explorar conteúdos mais qualificados a partir da pessoalização, ou seja, eu sou eu, o médico que estou falando, né, o grande publicitário, o grande construtor, ele vai falar aquilo com propriedade, porque ele tem conhecimento daquilo que ele está falando. Aí vem a diferenciação, o que você pode aplicar do seu conhecimento em favor da comunicação, no caso nosso como agência de branding, marketing e propaganda, o que a gente pode aplicar para essas pessoas ou essas empresas, essas figuras, para fazer com que isso realmente tenha um desempenho, uma performance melhor ainda. Bom, aí sim, aí entra a especialização. Se você for especializado, aí você consegue ampliar isso, né? Eu vejo o mercado assim, Max, a gente falando de modo geral, né? Dessa provocação, né? Até mesmo esse não é nem um just in time, né? Já é um Kanban já, né? Direto, né? E de fazer o empresário se tornar quem ele deveria ser. Então, acho que a gente não fala só disso, né? A gente fala assim no desenvolvimento geral das pessoas, né? Você acabou de falar do corretor de imóveis, que antes ele poderia ser um apresentador de televisão. Hoje ele é um corretor de imóveis que apresenta os seus negócios, né? Exatamente. Ou fala tão bem quanto um radialista, né? Então, a gente vê assim essa provocação que a tecnologia trouxe para a gente para fazer com que essas pessoas mudassem, fossem, né, realmente se especializassem no que quisessem fazer. E pegando o gancho ali que nós acabamos falando ainda sobre a inteligência artificial, né? Como é que tu vê esse movimento? Nós falamos em tecnologia, falamos como é que tu enxerga todo esse cruzamento de informações, esse desenvolvimento aí com a inteligência artificial? É bem importante, mas eu quero voltar um pouquinho a um passo para a gente entender essa questão da pessoalização. Legal. No Brasil, não se tinha muito o hábito da pessoalização na propaganda. Quem tem esse hábito, porque a gente trouxe muita coisa da Europa, e quem tem esse hábito de fazer isso na propaganda é o americano. O que acontece com o americano? O americano, dono, ia para frente. Então, eu vou usar um exemplo muito atual do que está acontecendo, por exemplo, com a Havan. O velho da Havan é exatamente o formato de comunicação que o americano sempre fez. Há muito tempo faz isso na televisão, no rádio e desde antes. Então, o americano, que é muito mais varejista nesse aspecto da comunicação, ele vai para frente da televisão e bate no peito e diz: eu estou garantindo para você, pode comprar o meu produto porque ele é bom. E quando você faz isso, você está garantindo, botando o seu nome junto para assinar embaixo. Ora, se você faz isso, então por que não expandir? Mas o brasileiro não tinha esse hábito. Com o advento das redes sociais, aí nós vamos chegar na inteligência artificial, isso facilitou, porque daí, claro, o corretor pode pegar o seu celular e gravar o imóvel e fazer uma coisa que, na sua visão, aquilo que vá atingir o seu público.
Quanto à inteligência artificial, Jorge, a gente tem que ampliar muito em relação ao que vem pela frente, ao que há de possibilidade para fazer. Vamos pensar logo ali na frente, porque está indo muito rápido e já existe possibilidade de se fazer isso. Eu crio o meu avatar, a minha cara, de fato, e coloco um texto. Então, se eu não tenho um bom desempenho, porque tem pessoas que têm dificuldade mesmo, ela precisa treinar muito para poder, mas eu não tenho tempo para treinar, eu preciso vender, por exemplo, e fazer isso agora. Então, o que eu faço? Eu crio o meu avatar, que é, na verdade, uma cópia sua. Eu vi um vídeo agora, semana passada, de um cara falando isso, um americano. Ele falou, esse aqui sou eu falando, esse que está do meu lado, é a tela dividida, esse que está do meu lado é a inteligência artificial que criou a partir da minha imagem. O que ele está falando é o que eu escrevi. Mas eu já estou testando o eu falar e ele dar a interpretação. Ou seja, eu não sou bom em desempenhar na frente de uma câmera, certo? Mas eu sei falar o que eu quero, porque eu entendo do meu produto, do meu serviço. Então eu falo e a inteligência artificial transforma a partir de como você transforma um texto. Por exemplo, cria um texto assim assado. Ele adapta aquilo que você está falando a um texto bem construído. E essa imagem criada artificialmente cria esse desempenho, essa performance de falar. Olha, tem uma série de questões que a gente poderia levantar em relação a isso. Tem filme sobre isso, né? Uhum. Um pouco o avatar toma o lugar da pessoa, né? Então, eu acho que essa é uma discussão muito ampla, que pode, deve, e as novas gerações, quanto mais ainda, vão ter que pensar sobre isso, refletir sobre isso. Uma coisa que eu vejo em termos de diferença, Jorge, respondendo especificamente a tua pergunta, é que não existe a pessoalização na inteligência artificial se você não souber alimentá-la. E se você não souber alimentá-la, é porque você não tem conteúdo suficiente, conhecimento suficiente para passar para ela o que você deseja, para ela te responder qualificadamente. E aí entra a questão da gente normalizar algo que seja ruim. Essa é a preocupação. Ou mediano, vamos dizer assim, porque ela nunca vai dar uma coisa muito ou tão ruim, ela vai ter um embasamento, mas ela vai te trazer alguma coisa que pode ser mediano e todo mundo achar aquilo legal, né? Então, eu acredito que isso tenha um impacto muito grande, que isso vá fazer, de fato, uma transformação, já está fazendo, é óbvio, mas como a evolução da inteligência artificial é muito rápida, então a gente vai ter mudanças muito, muito grandes, severas no sentido de quebras de paradigma, tal qual foi a industrialização lá no passado, né? A Revolução Industrial, que mudou toda a forma de produção. Então, a indústria adaptou muito bem a isso lá atrás e expandiu. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, para vocês entenderem, lá no interior de São Paulo, ele é dono de uma indústria de macarrão, né, de pasta. É uma indústria grande. Ele tem que produz toneladas de macarrão por mês. Ele tem 15 pessoas trabalhando dentro da indústria. Rapaz. 15 pessoas. Ou seja, a indústria já se adaptou a isso há muito tempo. Agora, nós é que estamos nessa geração com outros serviços, porque esse impacto maior vai ser nos serviços, é que temos que nos adaptar também e aprender aonde vai levar, aonde isso pode nos levar. Quem souber aproveitar, beleza. Quem não souber aproveitar vai ter que se adaptar a outras coisas e fazer outras coisas. Tu vê, a gente estava num cliente hoje cedo e a gente falava justamente sobre isso, dessa migração, né? Da migração do conhecimento, a migração das profissões. Então a gente já vê aí grandes corporações anunciando que você vai comprar o seu carro e aí quando você está no seu trabalho, o carro vai tocando sozinho, fazendo Uber, sem você estar dirigindo, entendeu? Então a gente já vê assim, aí tu fica pensando, rapaz, e todo esse mercado,
para onde que vai essa galera toda, né? Então, essa é a discussão que todo mundo sempre teve a cada mudança, a cada nova mudança de paradigma, mudança forte, como foi lá a industrialização no passado, que já diminuiu pessoas. Então, as pessoas vão ter que se adaptar ou se preparar para o que vem por aí. E até tu comentou essa questão da mudança, né? Mas é muito aquilo lá. Tu vai mudar o método de você fazer, a forma como você está fazendo o teu trabalho, desempenhando, porque também está mudando o consumidor, como as pessoas estão consumindo os produtos e serviços e soluções, né? Então, realmente assim, tu tem que ter esse olhar de tudo que está acontecendo, e principalmente do teu nicho, do teu mercado, né? E tá inovando. E uma coisa que a gente comentou de habilidades, né? A habilidade da comunicação, mas também eu vejo uma muito importante, adaptar a mudança. Cara, tá mudando, tu tem que se adaptar àquilo, aceitar aquilo e eu digo assim, ó, entender o fluxo, assim, sabe? Eu acho que isso tirou muito empresário dessa zona de conforto. Isso. Né? Porque tava tirou. E incomodou muito, tirou muito sono do empresário, porque de repente o seu negócio estava no topo e agora, né, desceu, né? Sabe como é que eu faço uma comparação, Ana? A gente sempre ouve falar assim, né? Você não pode falar inglês pensando em português. Ou seja, né? Todo mundo já ouviu falar isso aí com muita frequência, não é verdade? Então, essa mudança é exatamente assim. Você não pode falar em digital e inteligência artificial, acho que para ser mais preciso, se não estiver pensando em inteligência artificial. Você não pode pensar no passado para aplicar a inteligência artificial. Ou seja, não adianta você ter um pensamento lá atrás. Opa, a história é importante, teu conhecimento é importante. Muito importante para te trazer referências para você avaliar o que está sendo produzido, mas a tua cabeça tem que estar pensando naquela forma, daquele jeito. Então, o que você está dizendo é exatamente isso. Eu não posso pensar em falar inglês se não estiver pensando em inglês, e sim em português. Então, eu não posso falar em inteligência artificial ou qualquer coisa que advenha disso se eu não estiver pensando com a minha cabeça no digital. Mas é muito difícil. Não sei, a criança aprende muito rápido. Quanto mais velho, vai ficando mais difícil. Mas você tem que se adaptar, não adianta. Ou não. Ou fica parado no tempo e estou bem assim e está tudo certo. Já construí meu patrimônio e está tudo bem assim. É uma outra coisa que essa geração também não pensa muito em construir patrimônio, né? A gente percebe isso. Ela não está muito disposta a ficar construindo patrimônio, e sim usufruir do patrimônio, que eventualmente ela já tenha construído pelos seus próprios pais, né? No que eu sinto até uma certa inveja, mas porque eu tive que trabalhar para construir o meu. Max, eu não sei, mas eu tenho uma percepção que daqui um pouco o mundo vai cobrar essa conta. Vai cobrar, tá? Vai cobrar. Se você não pensar realmente num futuro que não é tão longe, Max, a velocidade que as coisas estão indo, e se eles não estiverem preparados, ou nós estivermos preparados, né, para tudo que vai acontecer das mudanças, vai cobrar conta. Vai cobrar. Mas, como tudo, tem um grande filósofo lá atrás que ele dizia, a continuar como está, essa geração não sobreviverá mais que 50 anos. Mas isso foi lá na Grécia Antiga. E nós continuamos sobrevivendo. O ser humano, ele se adapta muito às coisas, rápido, né? Sim. O que existe, na verdade, são contrapontos dentro da nossa inteligência, e a memória é muito boa nesse sentido, né? A nossa mente é muito boa nesse sentido, que é de você fazer trazer um equilíbrio para o que vem e o que você tem, ou seja, a experiência que eu tive com o que eu não tenho e não tive ainda. Então, ele é muito adverso em algum momento em relação à tecnologia. Desculpe, avesso, a palavra correta. Então, ele vai até um ponto. Basta ver que não é uma questão financeira. Existe um nível que compra o celular de última geração imediatamente após ele sair. Eu quero. Esses são os grandes testadores da tecnologia.
certo? Sim. Porque eles gostam disso. Eu me considero um pouco dentro disso, porque sou muito curioso e muito inquieto. Entretanto, uma grande fatia espera para ver se vale aquele preço, usa isso como desculpa. Né? Eu não vou pagar $2.000 num celular, né? Mesmo que tenha dinheiro. Mas por quê? Porque eu não sei se aquilo vale a pena. Não. É a preocupação com a tecnologia que está ali. Então, a Apple mudou agora a sua tecnologia dentro dos iPhones, ou de todos os seus produtos, principalmente o celular, para trazer a tecnologia da inteligência artificial associada. Senão ela ia perder espaço para a Samsung, por exemplo. Então, o que acontece? Eu estou vendo críticas e críticas, por isso que eu gosto mais do Twitter, porque o Twitter é mais crítico, as pessoas manifestam mais. Que era antigamente o Facebook. Eu lamento isso, porque o Facebook virou uma grande bobagem, o Instagram então não se fala. Virou uma grande revista, né? Onde a vida é perfeita em tudo, né? Gostei dessa analogia, depois vamos falar mais sobre. Então, o que acontece aqui, né? As pessoas estão... Não, porque não sei o quê, e falam mal não atualize, porque eu detestei o aplicativo de fotos, porque essa foi uma recente que eu vi ontem. Eu detestei o aplicativo de fotos porque eu não acho mais minhas fotos, porque está tudo lá, é a mesma coisa. Só que mudou a forma de pensar. Exato. É porque você não está né? você não está pensando igual. Você não está buscando pensar com a inteligência nesse sentido. Ou seja, essa adaptação, que é isso que eu estava falando. Essa aversão, entre aspas, em algum ponto à tecnologia. A mudança da tecnologia. Por isso que eu volto eu preciso pensar tecnologicamente para falar sobre inteligência artificial. Perfeito. Falar não, usar, utilizar, ver, né? Senão eu não vou conseguir me adaptar. Então, assim, quando você pega uma pessoa que nunca usou um iPhone, ela pega um iPhone, eu não gosto disso aí, porque não funciona, eu não encontro nada. Se eu pego um Samsung, eu não acho nada. Né? Eu estou usando o iPhone desde o iPhone 3. Todo dentro da nossa empresa é tudo Apple. Então, a gente usa Apple já há muito tempo. Eu estou completamente habituado a essa mudança, essa atualização que teve. Tu vivencia a experiência de usar aquele equipamento sempre. Isso, né? E aí você sabe onde é que está tudo. Sim, exatamente. Eu tive que instalar reinstalar o WhatsApp no celular da minha sogra, mas quem disse que eu consegui encontrar? Que é um Samsung. É um Samsung. Diferente, né? Eu não consegui encontrar a loja para instalar. Para que duas telas, né? Pô, onde é que foi isso aqui? Falou, meu Deus, onde está aqui? Está onde, né? E o iPhone sempre foi, desde o primeiro, muito intuitivo, né? Sim, sempre você arrastava. Sim. Né? A Apple é muito intuitivo, você pega um arquivo e arrasta e já estava. A Windows não tinha isso, né? Depois adaptou-se. Então, o que eu vejo é assim, né? Você pensar naquela tecnologia e pensar como ela, né? Eu acho muito legal tudo isso, eu adoro. Eu acho que até proposital mesmo, né? Porque tu veja que entra no centro de conforto também. Todo mundo está ali, né? Se tu for olhar da forma psicológica das coisas, provoca uma mudança cultural em você de novo para um produto novo. Eu acho que essa é a intenção deles, né? De certa forma. Mesmo porque também você está funcionando bem para outros, por que não está funcionando tão bem para mim? Eles têm formas de medir isso. Na verdade, quando você fala isso, você traz a obsolescência programada, que é aquilo, né? Você ainda tem um tempo para usar isso aqui, e tudo bem. Aí você fala assim, não, a Apple é bandida, tem a obsolescência... Não. O japonês é bandido, vamos falar assim? Não é bandido. Um carro no Japão, não sei se vocês sabem, mas um carro no Japão, ele é feito para durar 5 anos. Ele dura mais? É lógico. No Brasil, o cara fica 50 anos com o carro caindo aos pedaços, ele está andando ainda, não é verdade? Mas um carro no Japão, ele funciona assim. No primeiro ano, você paga uma coisa parecida com IPVA. No segundo ano, quando você vai pagar, já é mais caro, porque todo ano, na renovação, você tem que passar por uma vistoria. Não é como a nossa aqui, vistorias. Não, tá tudo certo. Né? Não, é vistoria feita em locais específicos, determinados pelo governo, aonde você tem que passar por aquela vistoria. Se você não passa, você está atrasado com o teu documento, o carro pode ir preso. Então. No quinto ano,
do 5º ano em diante, o valor que fica para você fazer essa vistoria, fora os consertos que eles exigem, né? Ó, teu pneu tá careca, tem que trocar, teu motor tá não sei o quê, tem que mudar, tem que... Enfim, fora o custo de manutenção, você tem um custo altíssimo dessa revisão que você tem que fazer. E aí, não compensa. É matemática daí, né? Não compensa. Então, é mais fácil você descartar aquele carro e você tem que levar num local de desmanche indicado pelo governo e você tem que pagar o desmanche daquele carro. Não é possível, cara. Sim, sério? sim, porque você tem toda uma reciclagem, etc. E aí você tem um custo de desmanchar aquele carro, né? Você tem que pagar para desmanchar o carro e ao mesmo tempo comprar outro. Então, claro, o carro lá custa muito mais barato que aqui, mas o objetivo é esse. Então, se você pensar em obsolescência programada, a Apple não faz isso melhor do que o japonês, vamos dizer assim, né? E a gente respeita o japonês, e tem que respeitar mesmo, mas é porque lá o pensamento é diferente, todos eles estão acostumados com isso é só um exemplo que eu estou dando. Isso é cultural. É cultural, é cultural. E para que você tenha um pau velho rodando na estrada, é insegurança, é não sei o quê, blá, blá, blá. E no Brasil tá tudo certo, né? Isso é complicado. Você queria expandir aquilo, Ana? Isso, da questão do que tu comentou, né? Do Instagram se tornar uma revista. Fala mais, que eu gostei dessa analogia, né? A gente percebe que todas as redes sociais, de uma forma geral, elas tomaram um posicionamento no mercado, né? E isso aconteceu, eu coloco sempre, o marco zero disso tudo foi a hora que chegou o Snapchat e chegou o TikTok, né? TikTok, então, principalmente, né? Que tocou o sino lá para todo mundo, diz, galera, ó, nós vamos descer ladeira abaixo agora, se a gente não mudar a forma de... E a gente usa muito isso aqui também na Closer, porque assim, o vídeo, ele tomou uma forma viral. E quando ele tomou uma forma viral de vídeos curtos, trazendo essa ideia da TikTok e fazendo que você seja o protagonista da sua vida, né? E aí começa, né? Aquela pessoa que estava guardada no armário, sai um grande radialista, um grande apresentador de televisão, que para ele tá tudo bem, não precisa estar na televisão, mas aqui eu tô no meu canal, né? E aí vai, né? Como que tu vê isso, Max? Fazendo esse paralelo que a gente falou agora de toda uma disruptura, né, toda no mercado, né? E que já vinha se aprontando, se mostrando, já dando alguns sinais que isso ia acontecer. O movimento das Big Techs, né? Como é o caso da Meta hoje, é um movimento de faturar. Eu não posso perder mercado. Eu tenho meus bilhões lá e me interessa eu manter meus bilhões e, se possível, zilhões, né? E está tudo certo. Pensando do ponto de vista econômico e empresarial, está tudo certo. Eu não vejo problema nenhum, não vejo pecado nenhum em uma empresa querer crescer e atingir mais mercado e tal. Monopólio é bom? Não, monopólio não é bom, claro que não, porque ela não permite que a gente pense, escolha, reflita, avalie, né? Compare evolua, né? E até evolua, exatamente. Então, o que aconteceu com a Meta, ou especificamente o Facebook, é que estava acomodado, ok? Como foi uma rede assim inovadora no seu tempo e por isso conquistou muito espaço, então ela ficou acomodada. E toda acomodação permite com que alguém avance. Foi o caso do TikTok, por exemplo. Então, ao perceberem esse movimento, eles foram lá e compraram o Instagram um pouco antes, tal, mas enfim, resumidamente é isso. E o Instagram, que já estava com uma visão de revista, por isso que eu falo, tirar fotografia fazendo biquinho, não sei o quê, e tá tudo certo, eu não vejo problema nenhum, né? E cada um que se enxergue do jeito que acha que deva se enxergar. Eu acho bacana todo o movimento, olho, dou risada, vejo, acho bonito, acho feio, mas isso sou eu, né? E assim todo mundo deve ser também. Só que quando eles perceberam que eles estavam perdendo espaço, e em rede social é uma coisa que avança muito, 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 muito rápido no digital de forma geral, então eles falaram assim, opa, ou a gente acendeu a luz vermelha, na verdade, ou a gente muda ou a gente vai ficar para trás e ser engolido por uma rede ruim, uma rede pior que a nossa, né? No pensamento deles, claro, em defesa do seu negócio. Então, eles fizeram esse movimento de começar a permitir pequenos vídeos, reels, ou seja lá o que fosse, para ampliar, para trazer para o Instagram.
Resumidamente, o que eu penso sobre revista é assim, por isso que a história é legal para você fazer o comparativo, né? Sempre teve a revista de fofoca, né? Lá no passado, bom, eu vou falar agora de coisas que eu lembro, tinha Fatos e Fotos, tinha Manchete antigamente. Nossa, Manchete antiga, rapaz. Mas você lembra que eu nasci no meio de comunicação? Então eu já via, nossa, bem cedinho eu já via Rede isso, Manchete, né? Não a Rede nossa, Manchete, a revista Manchete, sim. que depois depois dela veio a Fatos e Fotos, que era, na verdade, a Fatos e Fotos uma Caras, daí mais né, próximo do tempo de vocês. Então, a revista Caras, ela... Migrou? Então, é isso. O Instagram veio e falou assim, opa, revista Caras. Não, pensou no Brasil, mas pensou em algo assim, né? Então, Mas o algoritmo, tu percebe que ele joga para isso, né? Ele quer isso. A meta tá define formatado isso. Isso, Sim, né? a meta quer isso, né? O objetivo dela, para captar engajamento, etc. Essas coisas dão engajamento. Então, vídeos engraçados, vídeos com propósito de engajamento, daí as pessoas começaram a criar vídeos propositais que parecem reais, mas na verdade são fake, com o propósito do engajamento, para poder faturar, para poder monetizar em cima disso. Então, as pessoas perceberam. Aí é pensar em tecnologia. Então, eu como usuário, se eu quero monetizar, então eu tenho que pensar assim, bom, se tem essa oportunidade de eu monetizar, eu vou começar a criar conteúdo assim assado. Então o foco está em conteúdo, agora eu dou relevância para o conteúdo que me interessa, do ponto de vista da meta, em relação ao Instagram. Então, você transforma aquilo numa revista e existe um princípio básico na comunicação que é assim, né? Faz uma fotografia, faça um teste, você faz uma fotografia, tirei a fotografia de nós três aqui. Eu vou olhar, você olha. Aí a Ana olha e fala assim, eu não estou bonita nessa foto. Viu, vamos fazer outra, porque não ficou boa essa foto. É a foto que não ficou boa? Ou é você que não se achou bonita? Entendeu? Da pessoa, né? E a pessoa só vai olhar ela. Ela não vai olhar o restante. Ela não quer ver se o Jorge está bonito ou feio, se eu estou bonito ou feio. Ela vai olhar ela especificamente, a pessoa em si, e vai avaliar. Quando você tem, isso é um fator psicológico, quando você tem numa rede social isso, eu tenho que me mostrar bonito, eu tenho que me mostrar adequadamente àquela rede, ou seja, não me coloque uma fotografia minha feia. Esse feio representa aquilo que eu não gosto. Por isso é que, eventualmente, tem coisas ridículas do meu ponto de vista, do ponto de vista de vocês, eventualmente, mas que tá bonito para a pessoa que fez, eu me gosto assim, então tá bom. Então ficou uma coisa de eu me gosto, com uma mistura de eu vou aparecer, é a oportunidade de eu estar na revista Caras, Fatos e Fotos, Manchete, ou seja lá o que vem lá de trás, eu estar na revista Caras, só que de graça. Sem ter que ser rico, sem ter que ser milionário, sem ter que ir lá na ilha de Caras, sem ter que participar de Big Brother. É isso. Nada mais é do que uma revista onde eu posso fazer o meu conteúdo, eu domino. Aí você expande. Você expande isso para todo lugar onde você quer, para todo segmento que você quer. Quer ser político, quer ser crítico, jornalista, você pode ser na rede social. Então, a rede social te permite isso. Aí entra o algoritmo que dá uma filtrada para dizer assim, isso aqui não interessa muito, não dá muito engajamento, então não fica publicando isso, né? Então ele dá uma matada na visualização, porque não há interesse. Então aí força você a ir para o local onde eles querem de engajamento. Ora, vamos lá, tirar uma foto, fazer uma fotografia de uma personalidade, vamos pensar numa revista, dá muito mais engajamento do que tirar de um estranho e ter que explicar quem é aquele estranho, né? Então o princípio é mais ou menos esse. Se você quer ser instagramável, participar e ser alguém dentro do Instagram, faça alguma coisa que seja relevante para o público do Instagram. Ou seja, é uma revista, as pessoas se preparam, as pessoas se maquiam, cuidam do cabelo, e até, inclusive hoje,
já pego e dão um Photoshop automático ali, como a gente chama, né? E fica mais bonito, aí vem a expectativa e a realidade. Né? Quem sou eu? Onde estamos? Onde vou? Onde eu quero ir? Né? Chega lá, não tem nada a ver com aquilo, né? Mas até tem uma polêmica questão dos filtros, né? Que Isso, a são os princípio vai filtros. estar caindo, Eu tô falando né? dos filtros, Vai ficar mais real, é isso que quer dizer? É, mais real. Porque É? as pessoas, tipo, não mais reconhecem as outras, né? Ai, cheguei aqui, mas não é você, né? Isso aí quem vai ganhar vai ser Então- o mundo dos cosméticos, Cosméticos. né? Vai revitalizar o existe um mercado. movimento, sempre existem esses movimentos contra ou a favor. Uhum. Ou seja, se você está muito filtrada, muito maquiada, antes era muito maquiada, né? Eu me maquio para estar na foto do Instagram. Uhum. Agora eu me filtro todo, diminuo minha cara, se ela é grande, se eu tô gordo, eu dou uma murchada. Uhum. Pô, isso é muito falso, é muito fake. Então, para quem se entende bonita assim, pode ser o desejo da pessoa, né? Eu tô falando bonita, porque geralmente é a mulher, se bem que hoje tá meio a meio o trem, né? Então, quando eu faço isso, eu estou indo para algum movimento da perfeição. Lembra os desfiles de moda, que estão voltando, aliás, com tudo? Pois é verdade. Isso. Né? Aí o que acontecia? O desfile de moda, as manequins eram perfeitas. Eram perfeitas. E aí assim, não, essa roupa é feita. Aí o movimento contrário, essa roupa é feita para manequim, modelo lá de não sei de onde. Eu não consigo, não tem roupa para mim. Ah, então vamos criar a roupa do gordinho. Beleza, criar a roupa do... Tudo é negócio, tudo é oportunidade de negócio. Então, aquele movimento contra vem sempre em favor de alguém que não está se sentindo representado naquilo. Então, quando você fala assim, estamos indo contra os filtros, né, as pessoas, enfim, o que está acontecendo? As pessoas estão avaliando e dizendo assim, porra, eu nem com filtro fico bonito, deixa eu ser mais real, ou põe filtro demais que fica irreconhecível. Mas né? sabe que tu tá falando isso aí? Outro dia, falando com o cliente, também ele disse que ele estava contratando esse pessoal que faz stories, enfim, né? Mas que não tivesse mais que 20, 30 mil seguidores. Oh. Sim, não, qual que é a lógica disso, né? Normalmente você vai procurar alguém, né? Como é que eles chamam mesmo? Os influencers, né? Que tem acima de, né, uma quantidade X, né, e tal. Aquilo. Ele disse, não, eu quero pessoas reais usando o meu produto. Vê como são nichos, né? Cara, que loucura São isso. nichos. As pessoas vão buscando nichos e vão apontando esses nichos, são oportunidades de negócio. No fundo, tudo é negócio. O que a rede social fez, aí seja qualquer uma delas, foi propiciar com que você também seja um negociante, mesmo ganhando até na própria rede. Só faturando, não precisa vender produto nenhum, serviço nenhum. Só faturando ali com os engajamentos, né? Então, estou ganhando uma grana e tá bacana e eu faço uns vídeos loucos aí, apresento conteúdo e o pessoal me segue e eu ganho da própria rede. É uma forma de você faturar. Só que tudo isso é uma bolha que daqui a pouco vai estourar. Vai estourar porque ninguém suporta a mesmice. Só no Brasil que se aguenta 20 Big Brother. No resto do mundo já acabou essa porcaria. Entendeu? E no Brasil continua. Sabe? Não dá. Mas tá em queda, né? O pessoal que estava fazendo já vazou, né? E aí a gente sabe que alguma coisa mudou. Mas no também mercado. 20 anos depois, pelo amor de Deus. Céu. Ninguém merece. É que nem o Faustão. Ninguém aguentava mais assistir o Faustão. Fazendo as pegadinhas do Faustão. Não tem jeito, entendeu? Acho que a comunicação, ela é, como você falou, é muito rápida, né? Dinâmica. A gente está assim no momento que não vai ser fácil para a televisão também sobreviver, né? Ela tem que se adaptar. Ela vai ter que se adaptar a tudo que está acontecendo, né? Olha, está havendo um movimento de migração, novamente, de percepção de valor no que é anunciado no rádio, por exemplo. Várias pesquisas. Isso, fala das tendências para nós, isso é legal. Então, que eu tenho visto as pesquisas, assim, particularmente nos Estados Unidos, onde se tem mais pesquisa, é mais preciso, né? A pesquisa é mais aprofundada. Qualquer geração, existe um percentual para cada geração, mas o que me chamou a atenção foi um percentual relativamente alto, de em torno de quase 50% dos ouvintes de emissoras de rádio entre 15 e 25 anos, que dão crédito ao que é anunciado no rádio. Eu acredito muito mais no rádio
do que no que está na rede social. Rapaz, eu já ouvi isso há 2 anos atrás e continua ainda. Então, o que que acontece? E por que isso, Jorge? Olha só, aí é que tá. Então, tá voltando? Não, não é isso. Avança, mas ocorre que assim, que quando eu sei que eu estou ouvindo uma rádio, eu estou ouvindo a Rádio Chapecó, entendeu? Eu sei que a Rádio Chapecó é de Chapecó, eu sei que a pessoa que está falando lá é daqui, ela está aqui, e eu sei que eu posso ir lá e falar para ele, cara, você me fez comprar um produto ruim, volta lá no velho da van. Volta no velho da van. Então não é que é tendência, existem tendências. Sim. Nós estávamos falando de duas coisas bem específicas. Uma é o que eu gero de conteúdo, o formato que eu gero esse conteúdo, através de inteligência artificial, ou com a minha própria inteligência, ou eu fomentando a inteligência artificial. Isso é uma coisa, é usar a tecnologia em favor de um objetivo. A outra coisa está como esse conteúdo vai impactar a audiência. E aí entra o crédito. Se eu sou o Max falando, eu posso ter um crédito. Se eu sou alguém criado pela inteligência artificial, eu desconfio. Por isso que há tantos golpes. Golpes sempre houveram, né? Meu Deus. Mas por isso que há tantos golpes, até do bilhete premiado, né? Quantas pessoas já não caíram no golpe do bilhete? Né? E continua. Mas aí, né, você tem que levar em consideração o princípio de que assim, só tem bandido onde tem oportunidade, não é verdade? Então, no digital, isso facilitou muito. Facilitou por quê? Porque é muito fácil você apresentar com a tecnologia um golpe qualquer. Eu recebo direto, olha só, a mercadoria foi bloqueada, pague o boleto da Receita Federal para você não ficar sem o seu produto. Agora está vindo de monte, é época de Natal, é época de entrega. Meu Deus. Tem gente que cai. O golpe está ali. Agora, eu não posso fazer isso numa emissora de rádio local, Jorge. Você entende? Eu não posso. Tem uma reputação. Tem uma reputação. Tem uma reputação. Tem um compromisso. E isso vai além da discussão de regula ou não regula a rede social. Não tem nada a ver com isso. Eu sou contra regular. Eu sou contra educar, que as pessoas aprendam, mesmo que seja perdendo dinheiro, eventualmente. Quer dizer, tu é a favor de educar. É isso, desculpe, eu sou a favor da educação e contra a regulação. A regulação. Não precisa regular. As leis já existem, todo mundo fala isso. Então não tem por que, mas é porque rádio, jornal, TV são regulados. São. Mas para você regular isso aqui é praticamente impossível. Né? O cara daqui a pouco vai pôr uma antena lá na Lua, e isso não está tão longe de acontecer, e eu vou transmitir via Lua. Aí como é que eu vou lá? Não vou, né? Parar com aquela tecnologia, bloquear. Então, quando houve bloqueio do X no Brasil, do X, aí as pessoas estavam usando a Starlink, usando o VPN para poder acessar. E aí entra tal história. Não adianta você querer bloquear, você querer... O melhor é educar. Cara, aprenda. Então, tem um cara aqui que eu sigo no Twitter, no Instagram também, ele é muito forte, que ele só fala de golpe, só fala de golpe, só fala de golpe. Então, o que acontece? Ele conta os golpes. Ele fala, cuidado, não caia nesse golpe. Isso é golpe. Assim, assado é golpe. Ele ensina como é que é o golpe. Ele estuda. Ele estuda, exatamente. Ensina como não cair. E ensina como Olha não só, cair. que Também ele ensina mais bandido a aprender também. Né? Opa, essa eu não sabia. Mas tudo bem, né? Essa eu não tinha aprendido ainda. Mas, enfim. Para tudo tem um conhecimento, sempre houve isso. Sim. Então, não é tendência, é questão de crédito, é questão de pessoalização. Então, por mais que você tenha tendência em comunicação, em propaganda, é isso que nós estamos falando agora, que é isso que eu fico avaliando, que é isso que eu analiso em termos de planejamento estratégico lá na Vox Brasil para os nossos clientes, é exatamente isso. Peraí, não é mais a tendência é fazer videozinho engraçado no TikTok. Beleza. Vamos fazer videozinho engraçado no TikTok. Vende? Dá resultado? Dá resultado? Então vamos pensar no que é conteúdo sólido para que você tenha credibilidade. A não ser que você seja, de fato, uma grande rede, né, uma Amazon da vida, que está no mundo inteiro, ok? Então ela tem que jogar produto à vontade. Cai no golpe se você quiser. Claro, ela garante a venda, etc. Bacana. E é o compromisso dela. Aí é que eu digo que tem que ser regulado. Ela tem que ter o comprometimento. Se eu coloco uma pessoa lá para vender o produto, ela tem que regular, mesmo que em prejuízo dela, se for o caso, para me garantir o produto ou me devolver o dinheiro.
Era assim nos né? Estados Unidos, isso continua, né? É assim. É assim, É né? assim. Então, o que acontece em termos de tendência é, lembra da pessoalização? Nós falamos em pessoalização. Então, nada mais é do que isso. E influencer, perdão, influencer é uma coisa que não é que só deu certo, mas é que deu muito certo no Brasil, de novo. A gente cai muito em conversa dos outros. O brasileiro acredita em Big Brother, então, né? A Fazenda. É porque tu vê, de repente, esse cliente que a gente estava falando em especial, ele também nos relatou assim, porque caiu em descrédito o influencer que tem muito seguidor, que houve um tempo que você comprava seguidor. Então o cara mas você desconfia, peraí, esse cara não tem tanto conteúdo assim para ter 1 milhão de seguidores, peraí, tem alguma coisa errada. Né? Isso. Nós temos experiência muito próxima com um cliente nosso que gostaria que o seu produto fosse mais visibilizado, nas redes sociais, portanto tivesse mais curtida, mais, né? E é um produto atrativo, e então ele resolveu comprar, né? Seguidor não conosco, comprou de um terceiro. A gente falou, pode experimentar, não tem problema nenhum. E aí a gente fez um comparativo de venda do ano anterior, na data específica, de um ano anterior com o ano seguinte, né? E aí, o vídeo que ele fez, que o especialista, o influencer fez, deu lá 1 milhão e tanto de visualizações, só que o número de produtos que ele vendeu foi o mesmo, cresceu muito pouco, um crescimento normal dentro da expectativa dele, dentro do que vinha crescendo. Ou seja, aquele influencer que trouxe 1,5 milhão de visualizações para o produto dele, não vendeu absolutamente nada, não teve significado, porque tinha gente que visualizou lá dos Estados Unidos, amigos meus, inclusive conhecidos, que moram lá, que moram na Europa, olha que, né, comentaram sobre o produto, comentaram comigo sobre o produto, mas não iam comprar nunca, porque o produto é local. Então, certo. O produto sendo local, não adianta. E outra coisa, como era um produto de alimentação, depende do gosto, ok? Eu só vou saber se é bom de fato se eu experimentar. Eu vou confiar em você, Ana, se você me disser assim, Max, aquele produto lá é muito gostoso, é uma delícia. Eu vou experimentar, mas pode ser que o seu gosto não combine com o meu, não é verdade? Então, depende de uma série de fatores para você trazer qualificação para aquele produto. Então, aquele produto só pode ser qualificado a partir de experiências sólidas, né? Então, se a Ana, que eu conheço, me fala bem daquele produto, eu falo, opa, mas em contrapartida o Jorge já falou mal, opa, eu estou 50-50 aqui. Então, eu tenho que testar. Como é que eu vou testar? Então, beleza, nessa de testar, existe que você consegue influenciar pessoas, e aí entra o fator influencer, que você consegue influenciar pessoas para experimenta, né? Lembra da nova skin? Experimenta. Aí todo mundo começou a comprar a nova skin, né? A cerveja, experimentou, mais ou menos. Daí depois vai essa mesmo, mais barata e vamos, né, tomar cerveja barata, que é o que importa. Tudo igual. Aí começa aquele tudo igual. Sim. Então, se fosse assim, Pepsi seria Coca ou Coca seria Pepsi, não é? E não é. Mas por quê? Porque a Pepsi não tem condições técnicas para fazer um produto igual a Coca? Claro que tem, não existe fórmula secreta, né? É claro que tem, mas por que ela não faz? Aí entra, porque eu preciso ser diferente no mercado. E aí eu vou competir como? Com o marketing. Aí entra a especialização. Então, não vai ter influencer nenhum, do meu ponto de vista, que vai me dizer assim, tome Pepsi e eu vou tomar porque ele está falando. Tome Coca e eu vou tomar porque ele está falando. Mas tem muita gente que faz, Sim. que usa disso. E a indústria... Depende para divulgar o branding, né? Só o brand da marca. Exato. Né? A indústria, o marketing da indústria é muito esperto, e está certo ele, usa esse artifício, né? De ter influência, de ter isso para poder vender com mais volume. Só que eu volto de novo, tudo que é demais enjoa, gente. Não tem a frasezinha, um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Eu acho que isso ele cria uma onda só, Max. Quando você cria várias ondas, o produto começa a cair em descrédito. Eu acho que ele é uma onda, ele é um complemento, né? Por exemplo, de um planejamento de marketing muito bem feito, que não use somente essa,
né? Que tenha rádio, que tenha Isso. formas, né? Exato. E que tenha e também a gente vai entrar agora também numa vertente, né? Que é a ideia de quando você fala, e acho que você, meu Deus, quem não tem tanta propriedade falar isso, ou que tem muita propriedade falar isso é o Max, né? Dessa diferença do empreendedor entender o que é planejamento de marketing e propaganda, que são duas coisas diferentes, né? Eu acho que vocês trabalham muito nisso, já tivemos outras conversas sobre isso, você me deixou muito claro, né, que um planejamento de marketing é uma coisa para acontecer, uma virada de produto em 2 meses, 3 meses, né? É todo um tempo de maturação. Né? Então, fala um pouquinho hoje, né, da tua metodologia, da Vox Brasil, como é que vocês abordam essa parte aí, como que é o planejamento de marketing, vocês podem abrir alguma informação, que são as chavezinhas secretas ali, né? Mas fala um pouquinho desse assunto pra gente, que eu acho bem importante para o nosso pessoal. Vamos falar da meia-verdade, então? Não, eu conto só uma parte, depois o resto vocês comprem meu curso. Meu curso é muito bom, olha, você paga apenas 10 parcelas de R$120 ou 12 de R$100, você que escolhe, né? Não tem isso? A gente vira especialista e começa a vender curso, né? Verdade. A verdade, Jorge, é que não tem segredo, Ana, é que o segredo está em avaliar, de fato, os objetivos da comunicação. Então, quando você fala em branding, você está falando no todo, você está falando no contexto da cultura da empresa, você está falando da marca, dos produtos que ela tem, das pessoas que trabalham lá ou das tecnologias que ela possui. Você está falando de tudo isso junto. O branding é um conjunto das coisas, né? O marketing é quem vai pesquisar o mercado para dizer se aquele produto é viável, se não é viável, se aquele produto vai ter resultados positivos ou não. Erram, né? Eventualmente erram, fazem Sim. pesquisas errôneas, existem vários cases disso. E a propaganda, especificamente, é aquela que vai mostrar o produto propriamente dito. Ou seja, esse produto, esse celular, custa X reais, ponto. Né? Compra em tantas parcelas e blá, 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 blá. Então, quando eu falo do meu curso, que não existe, eu estou falando de propaganda. Mas a gente pode começar um curso aqui junto com a Cláudia. Não é verdade? Esse negócio. Estrutura a gente tem. Muito boa, por sinal. Então, quando você fala em propaganda, você está falando nisso, em possibilidade do cara comprar. Você quer comprar? Quanto você quer pagar? Não tinha da propaganda da Casa Bahia? Quer pagar quanto? Isso é propaganda pura, né? Com propósito, inclusive, na linha americana também. Quer pagar quanto? Vai lá na Casa Bahia. Ninguém vai fazer de graça. Eu quero pagar R$100 numa coisa que custa 1.000. Não existe. Mas tu não acha, às vezes, que o empresário ele confunde propaganda com marketing, né? Com planejamento de marketing? Porque, às vezes, o pessoal eles fazem uma abordagem, a gente vê alguns produtos lançados no mercado, e aí o cara vai dizer, pô, fiz uma propaganda, tu não vendeu nada. Aí tu vai olhar a propaganda dele, ele fez só branding. Isso, e aí ele não vai vender. Ele está Exatamente, fazendo branding, ele não está fazendo propaganda. Ele não deixa de estar vendendo, mas não é o objetivo dele da propaganda. Ou seja, eu quero vender 100 celulares, e não vendeu, porque ele fez uma propaganda institucional, vamos dizer, nesse formato. Exato. Então, aí você chega num nível em que você vai dizer assim, olha, bacana, a sua história é muito bonita. Ocorre que pelo interior, Jorge, essa percepção maior, não de grandes grupos, grandes empresas que têm marketing sólidos, bem formatados e pessoas altamente capacitadas, mas quando você vem para o interior, ou você pega uma média e pequena empresa familiar, que ela cresceu pelo esforço daquelas pessoas empreendedoras lá atrás, né? Mas onde o cara fazia de tudo dentro da empresa. Operacional, gerencial ele precisava fazer. E não tinha estratégico. Conhecimento de nenhum desses, inclusive, né? E aprendendo no tombo, levantava, agora vai. E beleza. Então, esse esforço próprio de famílias, né, de empresas familiares, elas foram passando de geração para geração, e não se criou a cultura de trabalhar a imagem da empresa. Então, muitos casos que nós pegamos lá na Vox Brasil, muitos desses casos estão justamente centrados nisso. Empresas sólidas, empresas boas, mas que não trabalharam a sua marca. Ou seja, não é trabalhar a marca como um desenho específico, e sim trabalhar a marca como branding. Pensar no branding, depois pensar no marketing, depois pensar na propaganda, tudo isso junto ao mesmo tempo. Vários cases nos ensinando sobre isso, né? Exatamente. Coca-Cola, ao longo dos tempos e tudo. Né? N cases, né? E
Quando a gente vai para o interior, mas isso acontece em grandes empresas também, em grandes grupos. E eu vou contar um casezinho rapidinho daqui a pouco para vocês aqui, que é bem legal. Não sai daí, hein? Então, fazer propaganda. Então, assim, ó, quando você entra nesse nível de empresário, eu não vou dizer local, porque isso pode acontecer em qualquer local, né? Mas quando você entra num certo nível de empresa, não tem a cultura de se trabalhar a imagem da empresa e, consequentemente, posicioná-la corretamente. Então, às vezes, a empresa está muito sólida, muito grande, mas não se apresenta assim para o mercado. E aí há uma desconfiança. A gente tem N cases que a gente fez isso, trabalhou com o planejamento estratégico para justamente avançar e resultados altamente positivos. Então, isso é muito comum em empresas familiares, né? Eu cresci muito por oportunidade, eu não era ninguém, depois montei uma construtora e de repente virei um grande consultor, mas peraí, aí eu percebi que minha marca, as pessoas estavam entendendo errado. O que faltou? Posicionamento lá atrás. Então vamos corrigir o posicionamento. Eu sempre digo, ainda bem quando é só isso, pior quando o cara tem um produto ruim, está mal posicionado no mercado, aí. Para consertar é mais complicado. Mas a gente também ajuda a consertar. Né? A gente pensa, fora da necessidade do mercado, ou não existia um produto similar, não é possível. Né? Olha, tem um case que eu ia contar, que é o case da cerveja Bavária. A cerveja Bavária, aconteceu num momento aqui no Brasil. Óbvio, vocês devem conhecer aquela música do Hoje é Sexta-feira, né? Do Leandro Leonardo. Né? E ela aconteceu exatamente naquele momento. A cerveja Bavária era separado, não existia Ambev, Antártica e Brahma eram os grandes competidores do mercado. Tinham cervejas importadas como Budweiser, como Miller, mas em pequena escala. Heineken nem vinha para o Brasil na época, né? Hoje a Ambev tomou o mundo, né? Dona de toda a cerveja do mundo, praticamente. Então, a Brahma estava ganhando muito espaço, né? Em cima da Antártica. E a Antártica viu ali uma possibilidade, solicitou ao seu departamento de marketing que fizesse uma pesquisa para ver que nicho de mercado que não estava sendo bem atendido pela cerveja, para ela poder competir, não competir com Brahma, porque Antártica e Brahma se competiam, mas ela estava perdendo espaço. Então, para abocanhar mais do mercado. E aí o marketing foi lá, fez uma pesquisa aprofundada, muito legal, muito bem fundamentada, e chegou à conclusão de que o sertanejo pelo interior de São Paulo está muito forte, partindo ali de Barretos, o rodeio, etc. E esse pessoal que está curtindo o sertanejo, que não era esse modismo como é hoje o sertanejo. Existia o sertanejo, como sempre existiu, mas era muito ali no interior de São Paulo, que era muito forte, estava crescendo muito, Catistãozinho Chororó, Leandro Leonardo e outras duplas naquele nível ali. Mas esse movimento ele não estava avançando também. E aí o marketing entendeu que, olha, tem uma oportunidade de a gente lançar uma cerveja mais barata, né? Uma cerveja mais fraca um pouco, portanto mais aguada, né? Para o público estudantil. E esse público estudantil é o público que está curtindo o sertanejo. Sertanejo universitário. Hoje é o sertanejo universitário. Na época também. Né? Começou, né? O movimento todo começou ali. Isso. Né? Só que não era percebido dessa forma, mas é ali. É que para nós chegou um pouco tardio, porque isso aconteceu, essa onda aconteceu toda foi em São Paulo, né? Isso. E aí quando chegou para interior nós, de São Paulo. Né? Estamos falando do interior de São Paulo. Depois foi para São Paulo, depois começou a tomar conta de Minas e Paraná, e daí foi expandindo. Então foi meio... Bom, fizeram e lançaram a tal da Bavária. Oportunamente, justamente por isso, chamaram então o Leandro Leonardo, e o Leonardo tinha composto junto com um outro compositor, que eu não sei o nome, a música Cerveja, que chama Cerveja, que é essa, hoje é sexta-feira. E ali é o sextou, ali é o princípio do sextou, né? É bem aí o princípio do sextou. Por isso que as pessoas precisam conhecer um pouco de história também para poder, né, do marketing, no caso, para poder entender. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, eles pegaram aquela música e falaram assim, peraí, essa música tem tudo a ver. Compraram os direitos para utilizar, etc. Naquele momento estava sendo lançado o programa na Globo Amigos, que era
a forma que também foi impulsionado pela própria Antártica nesse sentido, para poder expandir o movimento sertanejo. Viram lá um nicho, oportunidade, então juntou a fome com a vontade de comer, vamos dizer assim, e lançaram a tal da Bavária com a música Hoje é Sexta-feira, traz uma Bavária. Fizeram uma versão assim, um jingle, com o próprio Leandro Leonardo, com o Chitãozinho cantando e mais outros sertanejos, e patrocinava o programa de TV Amigos. Então, a cerveja dos amigos. Era esse o slogan, né? E aí, o treco explodiu. Isso nós estamos falando em 97, a pesquisa, lançado em 1998, foi uma venda altamente grande da cerveja Bavária no Brasil todo, já daí começando pelo interior de São Paulo, explodiu muito rápido, foi um case de marketing excepcional, porque foi uma venda incrível, e a Antártica estava super feliz, vírgula, esqueceu-se de uma coisa, ela era uma cerveja mais barata, esqueceu-se de outra coisa, não estava preparada para uma demanda tão grande, portanto sua indústria, erro de marketing, não estava preparada para produzir tanto. O que aconteceu? O erro número 3, preço e produção, eu preciso subir o preço, não posso, não tem mais como eu subir o preço. Eu preciso colocar no Brasil inteiro, daí se foi. E aí aconteceu uma outra coisa que é bem interessante, o tomador de cerveja da Antártica começou a migrar para a Bavária. Por quê? Porque é da mesma marca, então deve ser tudo igual, cerveja é igual. O marketing era muito forte, a propaganda era muito forte, então aquilo se solidificou. Em 98 foi uma explosão. Quando foi para 99, a Bavária morreu. Mataram a Bavária. Por quê? Por quê? Porque não tinha produção, não tinha preço. E tirava do outro aí. E tirava dele próprio. Eu estou ainda. desvestindo um santo para vestir outro. Foi o grande erro de marketing. Foi um grande case de marketing e foi um grande case de erro e falha de marketing. Coincidentemente, a Antártica, então, e a Brahma se juntaram, estavam se juntando. Aí o CAD, que faz a regulação disso contra monopólio, blá, 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 entre outras coisas, o CAD disse, então você tem que diminuir e vender algumas indústrias, 5 fábricas, você, Brahma precisa, Antártica precisa vender 5 fábricas e vender pelo menos uma marca cada uma delas, né? Então, a Bavária... Mata essa Bavária. Manda embora a Bavária. Mata a Bavária. Em 2 anos, vamos dizer, 3 anos, a Bavária explodiu e sumiu. Existe ainda a marca, está aí, mas né? Naquela época foi a oportunidade, então, que a Heineken, a Budweiser e a Miller enxergaram para entrar, porque Budweiser e Miller eram fabricadas... pela Antártica, Budweiser, a Miller pela Brahma, saíram fora e falaram, agora a gente está na hora da gente entrar, a oportunidade de a gente entrar. Também, né? E aí a Heineken veio. A Heineken veio e, se eu não me engano, foi a Heineken que comprou a Bavária, não me lembro quem, mas uma delas comprou a Bavária. Só que também, né, não tinha nada a ver. Tentaram ressuscitar, mas não foi. Então veja como o marketing também erra. E erra muito feio, mesmo em grandes empresas. Então, se você em grandes grupos consegue errar feio assim, você imagina em pequenas, médias empresas pelo interior, empresas familiares, onde não se tem essa preocupação de você consolidar a sua marca e trabalhar para que ela se solidifique, se torne de fato uma autoridade na percepção como marca. Quando você fala num produto Apple, você está falando num produto Apple. Bom, tem uma certeza. Fala num produto Samsung, você tem né, um produto, um valor atribuído àquilo que tecnicamente, mas existem celulares que não funcionaram de uma ou de outra, tal. Então, erros de marketing tem N, tem um erro muito forte, que é outra questão que a gente fala em tendência, Jorge, ainda continuando, e eu quero emendar esse assunto que é legal porque é case, e a gente avalia muito isso lá para procurar não errar, né? O que acontece? É você trabalhar com nichos, diversidade, não sei o quê, esse mimimi, como é chamado, né? Não respeita, não, eu respeito, cada um tem o direito de fazer o que quiser. A questão está em, se eu tenho uma marca de presença nacional, ou até de percepção internacional, estando em alguns países fora, eu não posso, dependendo do perfil,
nichar a minha marca, dizer, a gente está com esse público. Vários cases de público que focaram em público LGBT com percepção de mercado, e está tudo certo, é público, a gente compra também. Mas teve uma marca de perfumes, que eu prefiro não citar, que foi diretamente para esse público, deixou explícito, né, que estava nesse público. E ali foi um erro estratégico de marketing também, porque essa marca tinha um apelo, muito apelo de mãe, apelo de pai, apelo de namorado, como a gente conhecia antigamente, homem com mulher, mulher com homem, enfim. Esse era o perfil de pai e mãe, de homem e mulher, né? E que tudo bem também, não tem nada contra ninguém. Ora, a partir do momento que eu nichei, esse público falou, olha que legal, essa marca respeita a gente, bacana. Esqueceu-se que a maioria dos seus compradores não entendiam aquilo como muito correto, dos seus pontos de vista, ok? Dos seus pontos de vista familiares. Bom, o que aconteceu? Coincidentemente, na época, nós tínhamos um parente da Marisa, que é minha esposa e minha sócia, que trabalhava lá, e ele sempre foi, assumidamente, né, homossexual. E aí um dia eu perguntei para ele, falei, o que você achou dessa propaganda? Aí ele falou, eu achei ótimo. Eu falei, você achou ótimo? Que legal. E você consome esse produto? Ele falou assim, imagina, a bicha não consome esse produto, a bicha compra perfume internacional, de marca tal, de marca não sei o quê, de marca não sei o quê. Ele falava assim porque ele tinha propriedade para falar assim, claro. Eu estou imitando ele. E ele me respeita o suficiente para isso. Né? Então, o erro de estratégia foi tão grande que era no Dia dos Namorados, tinha uma venda excepcional, a venda foi para o lixo, despencou, e aquele público migrou. Não comprou. Esse público já tradicional não comprava. Isso, aquele outro não comprava. Dele migrou para outras marcas. Exatamente. Aí, né? Então, de novo, aí acontece, né, problemas internos, despede marketing, está tudo errado, vamos voltar para o tradicional, que é o que funciona. Não, tudo funciona. O que você tem que explicar para o seu público o que você está fazendo. Respeito à diversidade está centrado em eu respeito, está aqui, meu produto é esse, você quer comprar, não importa quem. Eu não tenho que escolher o público, eu sou uma grande marca, você tem que comprar o meu produto pela qualificação dela e não porque eu estou nichado. E a partir do momento que você divide, aí se aquele público não te comprar e esse público não gosta, pronto. Aí você tem um erro estratégico de marketing muito grande. A indústria automobilística também teve casos assim, né? Houveram N casos em que tentaram nichar com o propósito de diversificar, tal. Respeito à diversificação. Nas Olimpíadas agora aconteceu a mesma coisa também, Exatamente. Né? Parece que não foi o suficiente acontecer até agora, eles tiveram que fazer de novo. Né? Então, isso são erros estratégicos de marketing. Eu considero erros estratégicos de marketing. Olhar erroneamente seu público, ou o foco de um produto ou serviço e não comunicar corretamente o que você está fazendo ou o seu propósito. Aí entra o planejamento, Jorge. Aí, Ana, que a gente faz o planejamento estratégico trabalhando nos 3 pilares principais lá dentro da Vox Brasil. Um pilar que é o institucional, o segundo pilar que é o comercial e o terceiro pilar é o endomarketing, porque ele não é menos importante que os outros 2 pilares. São esses 3 pilares que trazem sustentação para uma marca. E você tem que estar com os 3 integrados funcionando corretamente e não simplesmente alguém de uma ideia mirabolante, de um marketing mal preparado, criar alguma coisa e dizer, agora é assim, sigam. Não, a marca ela é sustentada por isso, pela sua história, pelo seu histórico, mas eu quero migrar para outro público, não tem problema. Comunique corretamente a migração que você está fazendo com um tempo necessário para as pessoas absorverem. Lembra lá no início que eu falei sobre tecnologia, que as pessoas são resistentes à tecnologia? Justamente por isso, porque elas são desconfiadas, há mudanças muito drásticas. Então não adianta você querer
fazer alteração e mudança muito drástica da água para o vinho, que a única pessoa que fez isso foi Jesus Cristo. O resto, né, não consegue fazer e fazer as pessoas tomarem aquela bebida pensando que fosse vinho de fato. Não existe milagre, é isso que eu estou falando. Então, para quem é crente, para quem é cristão, acredita em Jesus Cristo e Deus, acredita nos milagres dele. Fora isso, não existe milagre. No marketing, na propaganda, no branding, é a mesma coisa. E é por isso que eu estou falando exatamente nesse momento sobre as falhas e cases de falhas de marketing. Você falha, erra, errar é humano, a gente pode errar, mas você tem hoje um número tão grande de informações em teu poder que fica muito difícil você errar. É só para quem consegue estragar filé mignon. Tem gente que consegue. Não é verdade? Então, eu consegui estragar uma costela. Beleza, a costela demora para fazer, tem o fogo, a altura certa. Cada um faz do seu jeito. O filé mignon não tem, né? E você errar o filé mignon... Exatamente. E erra, e né? pelo preço tem que saber. É melhor saber. É recomendável saber. Então, é esse pensamento que eu deixo para a gente refletir, sabe, sobre essa questão entre tendência, Jorge, que você perguntou, eu estou fazendo um resumão aqui. Perfeito. É esse pensamento que eu deixo para a gente refletir sobre tendência que você citou, Jorge, sobre tecnologia que você perguntou, Ana, sobre passado, presente e futuro da comunicação, da propaganda, do marketing, do branding. Para mim não mudou nada. Para mim é exatamente a mesma coisa. Mudam os meios, isso aqui é meio, tecnologia é meio, sim, nós temos que aprender sobre eles e trabalhar com eles. Ideias podem ser geradas pela IA? Podem ser geradas pela IA, mas com a supervisão, vamos dizer assim, humana de um especialista. Então, tem especialista para tudo no mundo? Não. O mundo vai ser cada dia mais especialista. Então, as pessoas precisam se preparar e pensar em tecnologia para poder atuar dentro da tecnologia, mas com a sua inteligência, capacidade e conhecimento histórico. Por isso que eu sempre digo assim, mas o jornal faliu, ele está falando do jornal faliu. Não. Foi jornal. O jornal faliu porque ele não soube acompanhar a tecnologia. Essa é a grande verdade. E permitiu, inclusive, que todo mundo se tornasse jornalista, crítico, editor, né? No TikTok. No TikTok, né? No Instagram, no Facebook. Começou no Facebook essa onda de... Facebook. Né? Então, eu sempre digo assim, não, o japonês também é muito... Eu gosto muito do japonês, tem um pensamento na filosofia japonesa que é o Kaizen, não a Kaiser, o Kaizen, que é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, quando você trabalha assim, o que eu posso ser melhor hoje ou o que eu posso melhorar hoje para ser melhor amanhã. Então, não existe uma transformação drástica que não seja construída ao longo de um tempo. Ou seja, segundo informações, a tecnologia que se tinha lá no iPhone 3, por exemplo, já permitia que ele fizesse boa parte do que ele já faz hoje. Mas e por que ele não foi feito assim? É obsolescência programada. Não! É porque eu tenho que ir colocando em doses homeopáticas, senão as pessoas não... Aí, atrelado a isso, um bom marketing, pensando que se eu lançar o 3, depois o 4, depois o 5, aí eu crio, então, um movimento em favor das pessoas consumirem meu produto, lançando novidades. Né? E uma forma de não morrer também, né? E uma forma de não morrer, exatamente, trazer sustentabilidade para o seu negócio. Aí é que está o segredo, Jorge. Então, a Vox Brasil está completando 32 anos e trazer sustentabilidade. Nós passamos por 3 eras, né, tecnológicas, ou seja, uma era analógica, a era híbrida, que começou a trazer a tecnologia, facilitando a produção, etc., e agora já pensando na tecnologia simplesmente, puramente falando, já pensando com inteligência artificial. E aí você tem
3 décadas e 3... Olha a diferença. Você saiu do analógico no totalmente digital em 3 décadas. E aí você tem todo um histórico para trás, que graças a Deus eu tive oportunidade, como comentei no princípio. E aí você tem que olhar Bons isso cases, tudo né, com Marco? os cases, Bons cases, né? exatamente, muitos cases. Muitos cases. E aí você tem a oportunidade de enxergar um pouco mais o futuro, né? Maravilha. Você tinha uma Perfeito. pergunta sobre a Vox. O nome. Ah, o nome, O é. nome, É. o nome. Como surgiu? É, Boa, você perguntou ali fora e eu... eu conheço esse nome faz tempo, viu? Eu se ele me falou, eu não lembro. Eu peço perdão por isso, tá? Não, Vai lá. não. Fala aí, O Marcos. Jorge trabalhou com a gente, você sabe, né? É. Trabalhou É. até como músico, como criador de jingles, ajudava a gente, e também operador de áudio, um excelente operador de áudio nas gravações, onde a gente fazia, quer seja um dos discos, quer seja um dos próprios jingles, né? O nome Vox Brasil, ele surgiu do seguinte, tem 2 coisas que se uniram. Eu digo 3. Primeiro, quando eu era jovem, 15 anos, eu era baterista. Eu tocava bateria como o Jorge toca com maestria. O Jorge não só toca bateria, como toca outros instrumentos também. Muito bem. Numa banda que o vocalista era o meu irmão, mais velho, o backing vocal era o meu segundo irmão, e eu era baterista não o oficial. Havia o Cabelinho, que está aí até hoje, o apelido dele é Cabelinho, uma grande pessoa. E o Cabelo, como a gente chamava, sempre gostava de tomar um conhaque. E era uma banda de baile, fazíamos baile. E o Cabelo gostava de tomar uns conhaque. E nos ensaios, quando ele queria dar uma descansada, eu pegava nos ensaios e tocava. Foi ali então que eu aprendi a evoluir na bateria. Começa assim. Exatamente, né? Só que ele começou a entender que ele podia meio que largar a mão de vez em quando. Começa assim também. Né? Quando você vê, você tá tocando o baile inteiro, o cara tá sentado lá. Né? É isso, né? Então ele começou a tomar um pouco mais de conhaque às vezes, né? Já perdi o cara ali, né? Na saída. Não, ele continuava tocando bem, sempre tocava bem, mas se puder não tocar, melhor, né? E aí, como eu não ganhava nada, eu era o músico da banda. Eu era o cara que estava ali. Era meio road, enfim. E não ganhava nada, gostava de acompanhar pelo movimento. Também, então. tranquilo. E aí, essa banda chamava-se Vox Bells. Ok? E em latim quer dizer belas vozes, vozes belas, vozes bonitas, né? Vox Bells. Esse é o primeiro ponto do Vox. O segundo ponto do Vox é que, então, eu era uma produtora no princípio da Vox Brasil. Ok? Como produtora de áudio, gravadora, né? Existia um amigo nosso, conhecido meu do tempo de rádio em São Paulo, amigo do meu irmão, mais velho, a história toda do tempo de Band, que eu trabalhei na Band FM em São Paulo, meu irmão trabalhei em outras emissoras por lá também. Meu irmão continua no Grupo Bandeirantes até hoje, trabalhando no canal Terra Viva, fazendo um programa diário, de segunda a sexta. Ele migrou para o agronegócio, né? Então o canal Terra Viva é o canal do agronegócio do Grupo Bandeirantes. E nessa oportunidade existia um amigo nosso, conhecido, o Zé Rodrigues, um grande músico. Ele tinha o trio Sá, Rodrigues e Guarabira. Sá, Rodrigues e Guarabira. Depois ficou só Sá e Guarabira, porque o Zé saiu, foi cuidar da carreira solo. E também do estúdio, uma produtora. E ele tinha uma grande produtora que se chama, ele já faleceu, o Zé, né? Ele tinha uma grande produtora que se chamava A Voz do Brasil, né? Então, na época não tinha internet, não tinha nada. Então, assim, eu juntei 2 coisas, o Vox, que é voz, com o Brasil, né? Daí vamos lá trabalhar o Brasil com um S, e o meu é com um Z. Aí vem o terceiro ponto. Nós, em algum momento, gravávamos os programas para as emissoras de rádio, que eram distribuídos para as emissoras de rádio, programa de horóscopo, etc., da Rosa Cris. Ela
atua com isso ainda até hoje, e nós gravávamos os programas da Rosa Cris, os programas de horóscopo, né? Horóscopo do dia, hoje você, escorpião, assim, sabe, aquela coisa, né? E a Rosa um dia falou, Max, eu quero fazer o mapa astral de vocês e da Vox. Eu posso? Eu disse, claro, Rosa, né? Meu pai gostava muito de astrologia, né? E ele estudava muito, lia muito isso, né? Ele gostava muito disso. Então ele até era meio astrólogo nesse sentido, né? Assim, mas estudioso, né? Ele gostava, né? De curioso. Então a gente tem astrologia, assim, eu não, né? Eu sei lá, os astros funcionam, não sei como, então eu não procuro explicação. Também não fico lendo horóscopo do dia a dia, porque eu sei que tem muita bobagem ali. Aí a Rosa Cris fez e disse assim, como ela também era numeróloga, enfim, ela fez o estudo e disse assim, Max, para a Vox Brasil funcionar bem, você precisa alterar alguma coisa em termos de letra no nome, para dar uma composição XYZ, que é a conta que elas fazem lá, para chegar. E aí ela falou assim, você tem duas opções, ou você dobra uma letra lá que eu não lembro qual era, ou você muda de S para Z o Brasil. Eu falei, mas vai ficar estranho, né? As pessoas vão falar que é metido, Brasil, né? Coincidentemente, a gente foi registrar o domínio, já estava começando a época do domínio, eu registrei meu domínio muito cedo, porque eu entendia essa visão de olhar estratégico para a tecnologia, que isso seria uma coisa muito importante, embora não tivesse site, mas eu já queria registrar o domínio. Quando eu fui registrar o domínio, já tinha uma pessoa que tinha registrado o voxbrasil.com.br, Brasil com S. Essa pessoa, se vocês baterem Vox Brasil com S, vocês vão ver que o dono do domínio é um vereador de Porto Alegre, que não sei o quê, está linkado com alguma, não tinha nada a ver. E eu fui procurar entender, o cara de TI que fez o registro, ele era de Itapema, e a gente mandava muito material em fita de rolo ainda na época, Jorge, você pegou isso também, né, para as emissoras de rádio, propagandas que a gente fazia para outras áreas, para outras regiões. A Avan, por exemplo, a gente fazia comerciais para a Avan, a gente gravava comerciais de áudio para a Avan e mandava. E, lógico, tinha o nosso selo, Vox Brasil, blá, 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 blá. E eu acredito que ele viu aquilo lá e falou, putz, é um nome bacana, e registrou. Mas assim, foi pouquíssimo tempo antes de eu registrar. Então, quando eu olhei aquilo, eu era o Vox, já é latim. Aí tinha o Zé Rodrigues, que a gente achou por bem fazer a Vox Brasil, né? E aí... Já era um espelho de sucesso. Isso. A produtora dele. Exatamente. Né? E aí teve essa questão aí de domínio versus, né, a Rosa Cris, que falou, tem que mudar. Eu falei, então muda para Brasil com Z, ponto. E registrei o domínio imediatamente. E de lá para cá, quer queira ou quer não, eu acho que tudo que é bem, vem para o bem, soma-se e acabou sendo legal. Hoje é normal você ver o Brasil com Z, né, dentro do Vox Brasil, mas é por isso daí que surgiu o nome. Mas o princípio foi exatamente esse de Vox Bells mais a soma de avós do Brasil, esses dois que a gente montou o Vox Brasil, que eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente fazia na época, que era só gravação de áudio, portanto, muita locução, muito comercial, spot, né, gravado e tal. E depois é que evoluiu para jingle e tal. E evoluiu para uma produtora. Gravadora, de fato, né? Que gravava artistas, inclusive a gente editava obras, né, publicando na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é quem faz as publicações oficiais, cadastrando junto ao ECAD para ter retorno de ECAD também, né? Então a gente fez todo o processo certinho, o processo correto, e ali que somam-se os 32 anos. E a gente foi evoluindo, migrando, né, dessa parte de estúdio produtora, evoluiu, para a agência, que foi uma consequência. Mas antes de tudo isso, o princípio da Vox Brasil, daí não do nome, foi logo que eu cheguei aqui, como eu disse, eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, sou de Marília. A Marisa é daqui, família dela. E eu fui trabalhar na RBS, na Atlântida,
né? Coincidentemente, a pessoa que estava na época como gestor da RBS era um conhecido que a gente compartilhou no tempo que eu estava em Itajaí, gerenciando uma emissora de rádio, o Helmut. E ele me convidou para ir trabalhar. Eu fui trabalhar ali na RBS, na Atlântida, trabalhei um pouquinho na TV, depois fui para a Atlântida, surgiu uma oportunidade na Atlântida, e ele entendia que era a minha área mais forte, né? Que era o rádio. E ali, paralelo àquilo, eu falei, não, agora eu não vou deixar de empreender, eu vou montar o meu próprio negócio. E foi ali que a gente montou a Vox Brasil, mas como uma oportunidade. O terminal urbano de Chapecó, não é que precisava, mas eu levei a necessidade, né, para o prefeito, que era o Dilson Chequim na época, né, e levei o tio da Marisa, o Wildo Antonini, era presidente da Câmara na época, de vereadores, e aí eu falei, tio, me leva lá para o prefeito, eu tenho uma ideia. E aí nunca me esqueço disso, o incrível Dilson Chequim, ele era uma cabeça incrível, ele olhou bem para mim quando eu falei a ideia que eu tinha. Ele falou assim, isso vai custar quanto para a prefeitura, Max? Eu falei assim, não vai custar nada, o investimento é todo meu, eu vou tirar em propaganda. Então tá feito. Naquele momento entrou o João Escopel na sala, que é dono da Autoviação Chapecó, e falou, mas você tem que pedir autorização, porque o terminal pertence ao Escopel aqui, a Chequim, a né? concessão pertence a eles. E aí expliquei para o João falou, pode fazer. O que era? Uma emissora de rádio num sistema de som ali no terminal urbano. Na época, já circulavam cerca de 25 mil pessoas diariamente ali. Então, foi aí o princípio da Vox Brasil, fazendo um sistema de som. Só que como eu era radialista, a Marisa era radialista, tinha sido radialista, o jeito que a gente fazia era exatamente como uma emissora de rádio. Aí a gente dava horóscopo, tocava música, lia horóscopo, tocava música, e aquilo era muito legal. E as propagandas, e né? As propagandas. Pagavam, Então, lei das crianças. Tem uma história bem bacana, Jorge, dali, do Cata, que é uma pessoa que você conhece, Sim. né? O Cata com a farmácia Camargo. Eu falei, Cata, você tem que anunciar lá. Não, Max, então me prove que funciona. Aconteceram duas coisas. Uma foi com a farmácia Camargo e a outra foi com a Pitol. Os dois, mesmo caso, muito parecido. Aí eu usei como case para vender mais, né? E aí ele pegou e falou assim, eu falei para ele, então faz assim, Cata, ponha um produto aí que tá aí que você queira vender, que não tá vendendo, que você não anuncia em rádio nenhuma, né? Tabu. Porque eu nem lembro o que era. Ele pôs um produto, então vai, anuncia essa porcaria aqui. Se vender, eu continuo com o contrato, né? Sim. Aí eu falei assim, então beleza. E a gente detonou lá. Mas assim, o negócio começou de manhã, o anúncio, né? Quando foi de tarde, o Cata liga, para, Max, para, que já vendeu tudo. Eu falei, como assim? Que legal. Né? Ele falou, para, que já vendeu tudo. Não, pode vir aqui, vamos continuar o contrato, mas vamos mudar essa oferta, que eu não tenho mais esse produto. Não, já vieram 3 pessoas agora há pouco aqui me pedir, né? Então, é isso que eu digo, sabe, Ana, sabe, Jorge? Você trabalhar com propaganda é uma questão de você enxergar o cliente, entender a necessidade do cliente e atingir os objetivos do cliente. Perfeito. Tem muito publicitário que confunde, eu condeno do meu ponto de vista, e não estou dizendo que eu tenho razão e que os outros não tenham. É só o meu modo de enxergar as coisas e eu respeito todo mundo, né? Mas tem muito publicitário que acha que é necessário você impor a sua ideia, você brigar, você tem que brigar, essa ideia é minha, é essa, e você tem que fazer isso. Não, você tem que entender o objetivo do cliente, você tem que enxergar os objetivos dele e aplicar o seu conhecimento em comunicação, eu estou generalizando, né, colocando tudo dentro do mesmo pacote, colocar o seu conhecimento de comunicação em favor dos objetivos do cliente. Então, eu resumo assim, é sentar na cadeira do cliente, enxergar como o cliente enxerga o seu negócio e a partir do olhar dele, dos objetivos dele, é que a gente tem que colocar técnicas, ações para surtirem os resultados. E voltando para o milagre, não existe milagre, isso é uma construção.
Se você está meio pronto, então você tem mais meio caminho para andar. E não existe o pronto, porque esse objetivo não termina nunca. E comunicação, como é dinâmico, hoje é isso, amanhã é aquilo e depois é outra coisa. Então você tem que ficar se adaptando e conversando com os públicos que são consumidores sempre. É a geração Z, geração B, geração A, geração isso, aquilo. Sim, cada uma consumiu e consome as coisas ao seu modo, ao seu jeito, e vão se adaptando à tecnologia conforme ela vai passando. O que é a geração Z hoje, amanhã já não é mais. Já estão falando outra coisa da geração Y, da geração não sei o quê. Então, assim, agora estão falando em geração indefinida, isso, né? Não existe mais geração agora. Isso, e vai voltar a geração alfa. Vai voltar. Aí nós voltamos para o abecedário lá no início. Isso. Aí quando for a geração alfa, vai comprar o quê? Comunicação via fumaça? Do que vai ser, né? Não é? Loucura. Você entende como é que é? Então, assim, a gente tem que olhar o objetivo do cliente. Eu não tenho que impor, eu tenho que defender uma ideia em favor do cliente. Mas o cliente não gosta. Uma vez me perguntaram isso lá em Passo Fundo, numa aula que eu estava participando como convidado, numa aula final de PP e jornalismo, lá na UPF. E eu falei exatamente isso. Uma das perguntas foi essa: como você faz para convencer o seu cliente a fazer o que você preparou para ele, né? A sua ideia criativa? Como você faz para vender? Eu parei, olhei e disse assim: eu vou te responder com uma palavra. Aí todo mundo ficou quieto. Eu falei assim: ouvindo. A gente tem que ouvir o cliente para poder entender. Se a gente não ouvir o cliente, a gente não entende quais são os seus objetivos. Então, isso é uma coisa que eu dissemino bastante no nosso DNA, o DNA da Vox Brasil, Brasil com Z, o DNA da Vox Brasil, o que a gente dissemina é justamente isso. Assim, vamos ouvir o cliente. E às vezes você tem lá dentro publicitários ou designers ou, né, de outras áreas que são um pouco mais rebeldes, que é da natureza da juventude, que eu também fui assim, todo mundo foi assim, todo mundo será sempre assim. Fala, mas não estamos defendendo, tal, vem, porque aprende na universidade que eu sou o diretor de arte, então sou eu que tenho que dizer o que você precisa. É mentira isso. Muitas vezes isso é vendido erroneamente na universidade, na nossa área, no nosso segmento, não sei de outras. Mas não existe o dono da palavra. O que existe é o respeito à vontade do cliente. Mas ele não sabe explicar o que ele quer, então eu tenho que ouvi-lo com mais atenção ainda para entender o que ele está querendo dizer em relação àquilo. Né? E aí sim, trazer a ideia que seja congruente com o pensamento dele. E de forma que, mesmo que ele entenda somente uma parte daquilo, ele perceba que não, você está falando com propriedade, eu percebo que você sabe do que você está falando, então vamos tocar assim. Então eu conquisto o respeito do cliente, primeiro ouvindo ele atentamente. Se eu não ouvi-lo, eu não vou acertar, ou provavelmente não devo acertar a mão no propósito daquela propaganda, daquele planejamento. Por isso que a gente parte do planejamento. Não existe campanha sem planejar. O empresário planeja, vou trocar de caminhão, uma grande transportadora vai trocar de caminhão, precisa planejar, ele precisa ter dinheiro, ele não planeja administrativo e financeiramente. O marketing é a mesma coisa, também precisa e requer planejamento. Quais são os meus objetivos? Aonde eu pretendo chegar? E aí sim, aplicar as ferramentas, não importa se digital, se artificial, se usando a Closer, se não usando a Closer, se usando a Vox Brasil ou usando outro, não importa. Quem estiver nesse contexto de produção de conteúdo precisa planejar. E planejar representa olhar para frente, olhar à frente do seu tempo, desenhar cenários, avaliar quais são os caminhos e aí sim começar a seguir. Então, quando eu disse de meia-verdade, Jorge, é mais ou menos isso. Eu não posso falar que caminho você vai seguir. Perfeito. Que caminho o Jorge, como músico, vai seguir?
Ele estava o final de semana inteiro tocando música lá, me incomodando, que eu não conseguia nem dormir. Ele já disse que não era ele. Mas a voz era tua. Eu acho que era digital. Eu acho que era inteligência artificial. Já tá me copiando, né? Verdade. Então, eu creio que, em resumo, é isso. O ouvir o cliente é a parte mais importante em qualquer segmento, em qualquer situação. Perfeito. Como é que eu vendo numa loja, né? A pessoa entra lá, há 30 anos atrás, aqui em Chapecó, era assim, né? Hoje diminuiu bastante, graças a Deus, porque a cidade evoluiu. Mas quando eu cheguei aqui em Chapecó, eu estranhava e comentava com a Marisa, né? Nossa, aí tinha uma senhora, um senhor, ou às vezes até o próprio vendedor, que apesar de ser novo, seguia o rito dos donos. Ele olhava lá de trás do balcão, o que que era? Não era nada, desculpa. Então, você tem que primeiro ouvir, abordar o cliente, se aproximar do cliente, entender o propósito dele. Outra coisa é a mentira. Nossa, você está linda nesse vestido, você está linda nessa roupa. Aí você se olha e fala, cara, não sei o que esse cara está enxergando, mas não é o meu espelho. Né? Isso também não serve. Quem trabalha com palco, o Jorge, por exemplo, né? Está acostumado a isso. Tocou uma música, não funcionou. Opa, música errada para o público errado. É verdade. Música errada para o público certo, vamos dizer assim, né? O público está certo no que ele quer ouvir, no que ele quer dançar, no que ele quer cantar, etc. Né? Então é mais ou menos isso. Se eu não prestar atenção, o que acontece, Jorge? O público desanima e vai embora. Verdade. Por isso que músicos, né, nacionais pecaram muito. Lembra que eu falei de diversidade? Não é nem tanto pela diversidade nesse sentido que está sendo exposto, mas pela escolha política, e vai fazer política no palco. Não dá certo. Não dá certo. Agora a política de cancelamento, não sei o quê. O público cancela mesmo. Eu não quero, eu não vou na igreja para ouvir o padre rezar e falar de política. Não interessa se é A ou se é B. Eu não vou no show, eu vou no show para ouvir a música do cara. O cara é um grande compositor, ou um grande cantor, um grande artista, vamos dizer assim. Mas isso também é um erro de marketing. É um erro estratégico. É um erro estratégico do próprio marketing da banda, ou seja, de quem, do cantor, né, que esteja fazendo isso, porque, tudo bem que tem que se posicionar, a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido, né, mas vai levar um revés depois, né. Jorge, você paga e não paga barato para assistir um show. Muitas vezes um show internacional, principalmente, então nem se fala. Verdade. É de 1.000 e tanto para cima, dependendo do lugar onde você está. E como é que você paga 1.000 e tanto para o cara ficar falando um monte de abobrinha que eventualmente eu não quero ouvir? Eu vim aqui para ouvir o cara cantar, não o cara fazer discurso político ou discurso de, seja lá, de ideologia, não importa o quê. Se tem ideologia que existe dentro da letra da música do cara, beleza, fica ali. Eu entendi a mensagem. Ainda assim posso gostar daquela música e não me identificar necessariamente com ela. Mas gosto da melodia, gosto do ritmo, mas uma série de coisas, né, que eu posso admirar naquele músico, naquele artista. Perfeito. Mas não vou com o gosto do cara. Se o cara gosta disso, eu não preciso gostar do que ele gosta. Eu gosto da música dele. Então ele não é um influencer para mim. Tanto que muitos deles deram um tiro na água agora, recentemente. O país está dividido politicamente, está dividido nessa questão de diversidade, de linguagem de gênero, etc. Eu não posso entrar nessa briga. Se eu entrar nessa briga, eu vou perder. Eu vou perder alguém. E pode ser que eu nem me identifique com o lado que eu escolha, e aí lembra daquele perfume? Perfeito. Não ouvi o público, não ouvi a audiência. Perfeito. Jorge, aqui nós teríamos que fazer um outro podcast, já está o convite, né, para o próximo. Boa! É sempre uma aula falar com o Marcos. Eu falei isso, já desde a primeira vez que eu conheci ele, eu disse, meu Deus, a gente saiu da reunião e disse, foi uma aula, né? Foi Obrigado por isso. E onde que as pessoas te encontram? Fala ali o arroba, né, da Vox? @Vox Brasil, Brasil com Z. Com Z. Né? Ou no próprio site, né? voxbrasil.com.br, o Brasil com Z. Só não errar o Brasil, que não tem problema.
né? Acertou o Brasil com Z. Para completar esse Brasil com Z, agora recentemente, né, eu ouvi uma coisa que me trouxe felicidade, né? Tá falando dessas divisões, de você entrar em bola dividida, você pode quebrar a canela. Então tem que tomar cuidado quando você está jogando para não entrar muito em bola dividida, né? Ou pelo menos ter cuidado. Você tem 2 Brasis. Existe o Brasil do político de Brasília, que vive aí, enfim, no entorno disso tudo, e tudo bem. É o Brasil da ilusão. Não é esse governo ou aquele governo. É o governo de Brasília, é a visão de Brasília. É uma visão errônea do meu ponto de vista, né? E por diversos mandatos de diversos, em algum ponto, em algum momento. Eu divirjo de muitas coisas quando eu enxergo isso. Então existe esse Brasil. Esse Brasil de Brasília é o Brasil com S. E existe, isso eu ouvi de um grande empreendedor. Ele disse, existe o Brasil com Z. O Brasil com Z, aí eu já fiquei feliz, eu falei, opa, obrigado. Né? Esse Brasil com Z é o Brasil do empreendedor. Não é o Brasil do investidor especulativo, é o Brasil do empreendedor. É o Brasil que trabalha, é o Brasil que gera riqueza para o Brasil e para o mundo. Então, quanta coisa a gente exporta para o mundo, o agronegócio principalmente é fortíssimo nesse sentido, mas existem outros segmentos, outros setores, inclusive a propaganda, que exporta muitas ideias, e a gente foi vencedor, né, o brasileiro, com o Washington Oliveto, que faleceu recentemente, ganhou muitos prêmios lá fora justamente pela visão criativa do brasileiro. Então, o brasileiro empreendedor, o brasileiro que trabalha e que gera riqueza, quer seja para o Brasil e para as pessoas que estão no seu entorno, é o Brasil com Z. Então, eu sou o Brasil com Z, eu escolhi ser o Brasil com Z. Por isso que a gente não participa, já fiz muita campanha política, trabalhando como o chamado marqueteiro, né? Criando ideias, as campanhas, mas não atuei na licitação pública, não atuo na licitação pública, não vou para o público, porque eu sei dos vícios que estão dentro desse Brasil de Brasília. Então, eu não quero participar disso. Então, a gente escolheu o Brasil do empreender, a gente sofre com isso eventualmente, mas aí são os percalços de ser empreendedor num país cheio de sobe e desce, de insegurança jurídica, etc, etc, etc. Essa é a minha visão. Eu escolho o Brasil com Z. Então, é voxbrasil.com.br, Brasil com Z. @voxbrasil, Brasil com Z. Pronto. Nós também somos Brasil com Z, né? Então, Brasil com Z. É isso aí. E eu aplaudo quem é Brasil com Z. É isso aí. Que show. Muito obrigado, Max, né, por ter compartilhado todo esse conhecimento, toda essa informação. Eu acredito que é isso, é a gente levar informação para as pessoas, levar conhecimento, e sempre, com certeza, se algum empreendedor tirar algum insight aqui e aplicar no seu negócio e mudar um pouquinho a visão, já vai fazer a diferença, né? E se ele não conseguir, pode chamar a gente, pode que chamar. a gente faz. É isso aí. Pode chamar a Closer também. Vem aqui tomar um café. Verdade. Né? Muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço, viu, Jorge, pelo teu convite, que a gente já se conhece há tanto tempo, por ter levado a Ana lá para conhecer a nossa estrutura. Espero que você tenha gostado também. Muito mais do que eu sozinho, nós temos toda uma equipe por trás, e essa equipe eu sempre acreditei, sempre dei valor para a equipe, porque não existe pessoas que façam sozinhas por si só. Eu acredito no espírito de equipe, no espírito de time. É claro que precisa ter um técnico, precisa ter uma pessoa que tem uma visão de direção, de direcionamento para poder encaminhar aquele negócio. Mas ele precisa ser sustentável, ele só é sustentável através do time, através da equipe. E eu agradeço muito, porque eu vi que vocês... já vi trabalho de vocês, já... Estivemos juntos em eventos onde vocês também estavam atuando, e a gente consegue perceber a qualidade e a dedicação do teu pessoal, né, do pessoal de vocês, que é isso que faz, porque de nada adianta termos aqui, nós estamos falando, e não ter ninguém ali atrás dos bastidores coordenando, fazendo uma boa edição e trabalhando no conteúdo adequado. Vocês
podem ter certeza que vocês têm um time de primeira e você só tem sucesso pela frente. Obrigado, Max. Tamo Obrigado. junto. Tamo junto. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Bem-vindo a mais um episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer.